CPI do reconhecimento fotográfico deve pedir reparação do Estado para as vítimas. O governo do Estado pode conceder desconto de 25% no IPVA de motocicletas em que os condutores utilizem microcâmeras nos capacetes. E as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias pode pedir reparação do Estado para as vítimas de prisões irregulares. Na sessão dessa quinta-feira, os parlamentares ouviram os relatos de 2 pessoas detidas com base em fotografias. Prisões arbitrárias, dificuldade em provar a inocência, famílias quase destruídas. Esses foram alguns pontos em comum nos depoimentos de Danilo Félix e Douglas Oliveira. Os 2 foram presos com base em reconhecimento fotográfico, prática adotada pela polícia e questionada por especialistas em segurança pública. Danilo é educador e foi detido no centro de Niterói. Ele conta que foi algemado na rua e levado para a delegacia, onde passou por um interrogatório. De lá, foi transferido para o presídio de Benfica, onde permaneceu por 55 dias. Eu não faço ideia como essa foto foi para lá, da mesma forma que outros jovens não fazem ideia de como as fotos dele foram para lá. Foram vários casos igual ao meu no Brasil. E a gente não tem ideia do porquê existe esse tal livro. Porque quando você olha no livro, não tem criminosos. Tem pessoas como eu, pessoas como o irmão daquela menina que acabou de sair, como o Douglas, sabe? E por conta de nós sermos preto, pobre, morar na periferia, a nossa foto para lá de alguma forma. E a gente acaba virando massa de manobra, acaba sendo preso por algo que a gente não fez para, podemos se dizer, cumprimento de meta da polícia. Douglas Oliveira hoje é soldado da Polícia Militar do Rio, mas só conseguiu integrar a corporação com a ajuda da Justiça. Quando deveria prestar os exames, Douglas estava preso, acusado de um roubo que nunca cometeu. Passou 35 dias na prisão até que a família conseguiu provar que no horário do crime ele estava no ônibus voltando do trabalho em outro ponto da cidade. Casos como os de Douglas e Danilo são mais comuns entre homens negros, moradores de periferias. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, acredita que as vítimas dessas prisões irregulares, com base em reconhecimento fotográfico, devem ser reparadas pelo Estado. Aquilo que a gente viu até a CPI, que eram números frios de uma realidade perversa, hoje a gente ouviu os relatos, ouviu a dor dessas pessoas que passaram por um reconhecimento fotográfico equivocado. Mas a gente também pôde corroborar muitas das perspectivas que trouxeram aqui os especialistas, que disseram que esse perfil são de jovens negros, que também são da periferia do estado do Rio de Janeiro ou de favelas. Não é possível a gente achar natural que pessoas sejam apreendidas, tenham as suas vidas destroçadas diante de um erro do Estado. E o Estado precisa reparar. É por isso que esta CPI, ela também poderá apresentar processos de reparação às vítimas do Estado. O Rio de Janeiro tem pelo menos 36 mil crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza. A informação, que faz parte do Cadastro Único de Crianças atendidas pelo programa Bolsa Família, foi passada pelo presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj. Durante a audiência pública que debateu as questões da primeira infância, que vai do nascimento até aos 6 anos de idade, também foi revelado que a maioria das mortes de crianças até 1 ano ocorrem por causas evitáveis. Infelizmente, né? Isso aí é uma coisa que nós temos que combater diariamente. A questão das crianças até 1 ano falecerem com coisas que podiam ser evitadas, como ter um pré-natal acompanhado mensalmente,
ter um acompanhamento médico depois que a criança nasce, a questão da nutrição, né, familiar, a criança tem que ter uma alimentação digna e saudável. Então, tudo isso contribui que algumas vezes uma criança até 1 ano chega a óbito. Então, nós precisamos evitar essa situação. O mês de agosto é o da conscientização da primeira infância e, de acordo com informações do último censo, só na capital carioca são 441 mil crianças entre 0 a 6 anos. No estado do Rio, existem municípios que não participam dos programas Criança Feliz e Família Acolhedora, projetos que têm como objetivo apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância e proteger crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente da família de origem ou extensa medida de proteção. Quanto é importante que essas crianças na faixa etária de 0 a 6 anos tenham o atendimento necessário devido a ser o alicerce para a formação do cidadão futuro, com certeza nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade menos doente, uma sociedade mais igualitária. Nessa fase, o desenvolvimento mental, emocional, depende do indivíduo, do ser, depende de todos os cuidados, né, de vários setores. Não só da educação, mas também da saúde, da família. Dados da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, dão conta de que 4 municípios fluminenses nunca ofereceram creches para crianças com menos de 1 ano. 5 passaram a atender crianças com menos de 1 ano. E 34 municípios reduziram em mais de 25% essas matrículas. A oferta de vagas em creches e na educação infantil é uma obrigação dos municípios. Segundo a professora Maria Fernanda Rezende, outro fator importante é garantir a aplicação do plano de alimentação escolar, atribuição do governo do estado. Quando a gente fala creche, é importante a gente falar nas faixas etárias, menos de 1 ano, né? Porque é desde 0 a 3 anos e 11 meses. Então, com menos de 1, menos de 2, qual é o atendimento? A gente vê que os municípios, eles atendem basicamente as crianças acima de 2 anos, né? Principalmente as de 2 e 3 anos. E ainda há municípios hoje que não atendem com menos de 1 ano de idade. Então, já é mais do que tempo desses municípios se mobilizarem para ofertar esse atendimento. Entretanto, se a gente olhar o passado, a gente vê que houve uma expansão e uma melhoria. Olhando o presente, a gente vê que ainda falta, né? Falta no sentido da qualidade, do atendimento, dos espaços adequados, dos diferentes repertórios que as crianças têm acesso e principalmente na formação dos professores. É preciso o desenvolvimento global. Nessa faixa etária, as crianças se desenvolvem com o corpo, com a mente, com tudo, entendeu? Elas se desenvolvem de corpo inteiro. Então, essas coisas não se separam e, evidentemente, quando falta afeto, quando falta acolhimento, quando falta espaço, quando falta alimentação, quando falta qualquer um desses quesitos que estão dentro do desenvolvimento global, elas se prejudicam muito no hoje e vão se prejudicar muito no amanhã. Uma das ações necessárias para cuidar da primeira infância é fortalecer o trabalho dos conselhos municipais para que sejam implementadas políticas públicas para a área. O que a gente quer? Que eles sejam fortalecidos, porque cada conselho tem o seu Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Alguns têm muito dinheiro parado e, sem a deliberação dos conselheiros, esse dinheiro fica parado, né? Então, além dessa gestão do fundo, eles também deliberam sobre políticas públicas. E qual é o objetivo dos conselhos? É que ele tenha representantes do governo, mas também representantes
representantes da sociedade civil, que são pessoas que conhecem bem aquela realidade, que estão inseridas naquela sociedade civil. E aí a gente fala em fortalecimento porque a gente quer que esses órgãos realmente executem toda a função, todo o poder que eles têm. Então, que eles façam as reuniões mensais, pelo menos, que deliberem sobre políticas públicas, que façam atas, que cobrem do gestor público a execução daquilo que eles deliberam. O mais interessante, o mais importante foi quando a promotora falou que já existem as leis, só que elas não são cumpridas. Então, o que nós temos que fazer é solicitar, cobrar que o Estado cumpra as leis que já existem para defender o direito das crianças na primeira infância e também sensibilizar os gestores municipais que também aconteça nas suas cidades, que os prefeitos tenham um olhar diferenciado para a primeira infância. Antes da reunião terminar, o deputado Otone de Paula Pai informou que enviou à comissão denúncia contra a Escola Municipal Leda Tavares Moreira, de Nova Friburgo, por prática de bullying contra uma criança de 3 anos de idade. Por funcionários da escola. A criança é gordinha, né? E fizeram uma brincadeira com essa criança, de pesar a criança, e quem adivinhasse quantas arrobas aquela criança pesava, quem se aproximasse mais do peso, ganharia o concurso, não é? E outra coisa, havia até um grupo no WhatsApp que as pessoas, funcionários ou outros alunos, entravam no grupo, faziam pix, votava e quem levava o prêmio é quem se aproximasse mais do peso daquela criança. Isso é um absurdo. É crime. O governo do estado pode conceder desconto de 25% no IPVA de motocicletas em que os condutores utilizem microcâmeras nos capacetes. A ideia é que as imagens capturadas possam auxiliar o poder público nos casos em que haja necessidade de fiscalização ou investigação. O projeto foi um dos aprovados pelo plenário. Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que altera a lei que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais de luz e gás de igrejas, templos religiosos, Santa Casa de Misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação, Associação Fluminense de Reabilitação, a Paz e associações Pestalozzi. O texto, apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, quer incluir na lei a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, a ANDEF. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Esse projeto nosso corrige e as igrejas agora não vão pagar, serão isentas de novo a não pagar o ICMS na conta de luz e de gás, porque isso impacta muito no orçamento da igreja. Então, o projeto que estava na casa anterior, ele não conseguiu corrigir, esse projeto nosso corrige e dá isenção para as igrejas. E quem ganha aqui hoje, quem sai ganhando, são as igrejas e todos os templos religiosos e a ANDEF também. Pode ser criada no Rio a Lei Estadual do Emprego Verde. A proposta da deputada Dani Balbi prevê que o emprego verde seja aquele que contribui para preservar e restaurar o meio ambiente a partir da eficiência do consumo de energia, no controle às emissões de gases do efeito estufa e na proteção e restauração dos ecossistemas. O texto autoriza o governo a promover campanhas semestrais sobre a geração e implementação de empregos verdes em empresas privadas e públicas e cria também o certificado de emprego verde para empresas que tenham pelo menos 10% dos trabalhadores enquadrados na categoria. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. É uma série de iniciativas que contribuem muito para que o Rio de Janeiro possa fomentar emprego e criar soluções criativas para fazer a nossa indústria
se movimentar a partir de uma necessidade de defender o clima, sem prejuízo da necessidade de gerar empregos. Já o deputado Brazão quer autorizar o governo a conceder desconto de 25% no IPVA de motocicletas que portarem microcâmeras nos capacetes dos condutores. A ideia é que as imagens capturadas possam auxiliar o poder público nos casos em que haja necessidade de fiscalização ou investigação. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Vai ajudar muito a fiscalizar o nosso estado do Rio de Janeiro, certo? Ajudar através de alguns roubos, furtos, né? Acidentes também nas rodovias, né? Porque eles com essa câmera, né? Instalada no capacete, vão conseguir ajudar muito a nossa segurança pública, certo? Estudantes do ensino superior que recebem bolsas de estudos custeadas pelo governo do estado podem ter que prestar, durante o período de duração da bolsa, serviços de divulgação, formação e informação científica e educacional por no mínimo 2 horas semanais em escolas de educação básica ou fundamental. O governo estadual vai definir outras ações que devem ser feitas pelos estudantes. Em caso de descumprimento das regras, o benefício pode ser suspenso. Ao terminarem os serviços prestados, eles receberão um certificado. O presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, é autor da proposta e ressalta que o objetivo é fazer com que os alunos de educação básica e fundamental despertem o gosto pela área acadêmica e científica a partir dos exemplos dos universitários bolsistas. O projeto recebeu 7 emendas e retorna para a análise das comissões. E foi votado o projeto do deputado Giovanni Ratinho para instalar berçários e creches nas unidades do DEGAS e da Polícia Penal para atender os filhos dos agentes de até 6 anos de idade. Esse projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Concessionárias que operam em serviços de trens e metrô deverão adotar medidas técnicas, administrativas e educativas para garantir a segurança dos passageiros e a regularidade do tráfego. Para isso, foi votado o projeto que obriga funcionários responsáveis pela segurança destes transportes a comunicarem imediatamente ao Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro casos de acidentes e ocorrências policiais com ou sem vítima fatal. De acordo com a deputada Marta Rocha, autora da proposta, a comunicação vai dar celeridade na resolução dos episódios. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. Durante a CPI dos trens, surgiram muitas questões sobre as condições dos trens, as condições do metrô, né? A morte em razão de acidente ferroviário, né? Então, na verdade, é importante que a gente tenha um programa, já que tanto o trem quanto o metrô são 2 tipos de transporte muito importantes para a mobilidade urbana. Cinemas do estado podem ser obrigados a ter um percentual mínimo de exibição de obras cinematográficas de produção brasileira independente. Com o nome Cota de Tela Estadual, o projeto estipula um cálculo entre o número de salas do cinema e o número de filmes. No caso de cinemas com mais de 16 salas, por exemplo, devem ser exibidos no mínimo 24 filmes brasileiros independentes ao longo do ano. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado poderá buscar, junto à Ancine, o cadastro das produtoras brasileiras independentes que podem ser contempladas pela lei. Estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão em plenário. Nós vamos conseguir trazer o Estado do Rio de Janeiro a ser protagonista novamente do audiovisual. O que era no passado, tinha perdido há pouco tempo, mas nós vamos voltar a ser o protagonista. E isso vai ter, para o cinema brasileiro, ter mais tranquilidade de fazer filmes e com a certeza de que vai ter uma cota nos cinemas nossos que a gente possa transmitir esses filmes nacionais. Então, com isso, nós vamos melhorar a cultura e também, com certeza, a questão financeira, né? Nós vamos gerar emprego e renda. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural, que tem exposições, teatro e shows para você aproveitar o final de semana. O
Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo Terra Desce. A peça traz à cena a fábula do primeiro carioca, fruto da relação de um homem branco português com uma mulher indígena. Terra Desce segue em cartaz até o dia 17 de setembro, de quinta a domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Oi Futuro. O cantor e compositor Mussa faz uma série de shows na cidade do Rio de Janeiro. As apresentações são do seu novo álbum, Caruru Connection. Com uma sonoridade que passa pelo samba, jongo, baião e outros ritmos da MPB, o cantor promete levantar o público com um som cheio de autenticidade. Durante o show, os espectadores vão ganhar uma história em quadrinhos com as letras das músicas. No dia 7 de setembro, na Arena Sandra de Sá, em Santa Cruz, às 8 horas da noite, e no dia 8 de setembro, no Centro da Música Carioca, na Tijuca, às 7 horas da noite. Tem beija-flor, bem me quer e tem jasmim, esse é o nosso jardim, um mundo de felicidade. A exposição Vertigo, O que você vê, apresenta fotografias abstratas de Ricardo Poch. As obras exploram a interação entre imagem e objeto, formas geométricas variadas e combinações espaciais infinitas. A exposição no Centro Cultural dos Correios vai do dia 1º de setembro ao dia 14 de outubro. O horário de visitação é de terça a sábado, de meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O Foto Rio 2023 está completando 20 anos e traz atrações imperdíveis no Centro Cultural Justiça Federal. Serão 6 exposições com temas como o racismo, a escravidão, a decolonialidade, o feminicídio e o preconceito de gênero. O Foto Rio 2023 vai ocupar o CCJF até o dia 15 de outubro. As portas estão abertas de terça a domingo, das 3 da tarde às 7 horas da noite. Com muito samba, shot, reggae e forró, Rogério Essing apresenta o seu mais novo trabalho em show aqui no Rio. O cantor e compositor segue pela Cidade Maravilhosa para o lançamento do álbum O Olho de Deus Não Joga Dados. Em uma mistura envolvente de estilos musicais, Tim Rescala apresenta seu novo álbum em concerto na Sala Cecília Meirelles. Parecências é o mais recente projeto musical do compositor, arranjador e maestro. O lançamento de Parecências vai ser em um concerto na Sala Cecília Meirelles, no dia 6 de setembro, às 6 horas da tarde. Da Proarte, porque o rancho aqui corrói ter. A dupla Troá promete show especial na Zona Sul do Rio. As cariocas Manuela Terra e Carolina Matias apresentam ao público as canções do seu segundo álbum, Deboche, que conta com participações especiais, além de releituras de sucessos de Jorge Benjor. O encontro vai ser no dia 2 de setembro, sábado, às 5 horas da tarde. E ninguém vai achar. Depois de muito sucesso em São Paulo, A Inquilina chega a Niterói para a curta temporada. A peça da premiada dramaturga norte-americana Jane Silverman narra o encontro de Sharon e Robin, 2 mulheres maduras que viram suas vidas do avesso. O espetáculo está em cartaz até o dia 10 de setembro no Teatro da UF, com apresentações às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. Ah, agora ficou mais claro, obrigada. Que bom, é cheio de nuance, mas ficou mais claro, obrigada. De nada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.